Seja muito bem-vindo ao teu canal IAG Moçambique. Mandar saudações aos nossos irmãos do IAG Angola e do IAG Brasil. Hoje teremos nossa meditação do pôr do sol, baseado no livro de Salmos, capítulo 15, versículos 1 até 3. E tem como tema a cidadão dos céus. Então hoje veremos quais são as características que Deus quer que nós, como seus filhos, tenhamos para que possamos, junto com Cristo, poder herdar a vida eterna. Acompanhe-me nessa leitura do livro de Salmos. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então vemos aqui algumas características que Deus requer de nós, para que possamos, nesse caso, desenvolver com Cristo, a fim de podermos ter a vida eterna. E podemos aqui destacar 4 características essenciais. A primeira característica é a integridade, a seguir justiça, a seguir vem a verdade e, por fim, a língua. Precisamos ter essas 4 características para que com Cristo possamos herdar a vida eterna. Bom, vamos agora à primeira característica, entender um pouco mais o que significa isso de ser o que significa alguém íntegro. Então, vemos aí no dicionário do português. Íntegro vem do latim, que quer dizer algo inteiro. E tem como sinônimo retidão, inocência, honestidade, incorruptível. Então, uma pessoa íntegra é uma pessoa incorruptível, não se deixa corromper por nada. Vamos ver aqui algum exemplo no livro de Provérbios, capítulo 28, e o versículo 6. Do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Então, vemos aqui que Deus prefere, ou seja, é de muito mais valia uma pessoa íntegra, por mais que seja pobre, do que riquezas. Então, o dinheiro, a prata, o ouro não são coisas suficientes para poderem comprar a nossa integridade. Então, é de muito mais valia. Se nós queremos ser de fato pessoas valiosas para Deus, precisamos desenvolver a integridade. A seguir, a justiça. Também vou recorrer também ao dicionário da língua portuguesa, que diz o seguinte: prática e exercício do que é direito, retidão. Então, em outras versões também essa parte onde vem justiça, podemos encontrar a palavra retidão. Então, vemos isso também como aconteceu com o servo de Deus, o Jó, aquele que nos deu um grande exemplo de uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa reta. Vemos aí no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Vemos aí que Jó tinha 2 características essenciais, ou seja, a Bíblia aqui cita 2 características essenciais que Deus requer de nós: a integridade e a retidão, que também é a mesma coisa que ser justo. Uma pessoa justa é uma pessoa reta, que procura praticar a justiça. Vemos que há uma pequena diferença entre ser justo e ser entre ser justo e ser íntegro. A integridade é algo muito mais interior, é algo um pouco mais passivo, enquanto que a justiça é mais ativa. Uma pessoa justa não deixa a injustiça vencer, não deixa com que a injustiça prevaleça, procura de todas as formas colocar a justiça, de todas as formas, claro, passíveis, todas as formas que promovem a paz. Vamos então para a terceira característica, verdade. Para tal, vamos recorrer ao livro Patriarcas e Profetas, página 218, no primeiro parágrafo. Então, diz o seguinte: a intenção de enganar é o que constitui falsidade. Por um realce de olhos, por um movimento de mão, uma expressão do rosto, pode-se dizer falsidade, tão eficazmente como por palavras. Então vemos que não é somente por palavras que uma pessoa pode dizer alguma coisa falsa, mas também por um gesto, deixar a pessoa pensar uma coisa errada, sabendo que eu posso muito bem dizer aquilo que é certo. Isso constitui uma inverdade, e Deus não requer isso de nós. Ele quer que nós sejamos pessoas íntegras, diretas e verdadeiras. Continuando aqui, diz o seguinte: todo exagero intencional, toda sugestão ou insinuação calculada a transmitir uma impressão errônea ou desproporcionada, mesmo a declaração
de fatos muito de tal maneira que iluda é falsidade. Então, procurar iludir, procurar colocar palavras um pouco mais, que deixem a pessoa um pouco mais deslumbrada, claramente, que não sejam verdadeiras tais palavras. Como muitos dizem, colocar a pimenta nas suas palavras, isso também constitui uma inverdade. Nós temos que procurar nos afastar disso. Então, a gente diz aqui o seguinte: este preceito proíbe todo esforço no sentido de prejudicar a reputação do nosso próximo pela difamação ou suspeitas ruins, pela calúnia ou intrigas. Mesmo a supressão intencional da verdade, pela qual pode resultar o agravo a outrem, é uma violação do nono mandamento. Então, apesar do nono mandamento não é apenas proferir palavras contra o nosso próximo, mas também vemos que quando nós suprimos a verdade, estamos também violando o nono mandamento. Então temos que, como cidadãos do céu, procurar desenvolver essa característica, sempre, mas sempre mesmo sermos verdadeiros. Vamos então agora para a nossa última característica, a quarta, a língua. Para tal, vamos recorrer ao livro de Provérbios, capítulo 15 e o verso 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Então, vemos aqui que a língua serena é árvore de vida, é uma árvore que dá frutos de vida. Já imaginou ter uma árvore que dá frutos de vida? Assim comparado a uma língua que é serena, que não procura intrigas, mas é serena. Porém, uma língua que não seja serena, ou seja, uma língua que seja perversa, essa sim destrói muitas coisas. Então temos que ter cuidado com as nossas palavras, o que nós falamos com a nossa língua, como nós tiramos as nossas palavras. Isso faz muita diferença para muita gente. Por vezes temos que saber o momento de calar, saber em que momento eu tenho que fechar a minha boca, em que momento eu tenho que refrear a minha língua, por saber que o que eu vou tirar pode muito bem angustiar a minha alma. Então a língua não só perturba quem ouve, mas também pode trazer consequências maléficas para a pessoa que usa mal a sua língua. Então vemos aqui que nós temos que evitar o bom esforço, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, sabendo que se eu não consigo refrear a minha língua, não consigo falar a verdade, se eu não consigo ser justo, se eu não consigo ser íntegro, Deus ele pode muito bem fazer com que eu queira fazer essas coisas. Eu posso não querer, mas Deus tem poder para que eu possa querer. Ele pode muito bem fazer me querer. E não só fazer querer. Há quem quer, mas não consegue praticar, não tem forças. Aqui também vemos um outro escape. Deus não só pode me fazer querer, como também pode me fazer efetuar. O poder vem apenas de Deus, não vem do homem para que se glorie, mas apenas de Deus. Então, se você acredita nessas palavras, ore comigo agora. Deus o Pai, gratidamos, Senhor, por estarmos juntos e podermos estar aqui, Pai, pela Sua palavra. O Senhor quer para nós levar as coisas de Ti e gratidamos, Senhor, que não temos muita força. Por vezes nós não queremos, Senhor, fazer a Sua vontade, mas pedimos, Pai, que segundo o livro de Filipenses que nos abrimos, o Senhor possa nos dar essa vontade de querermos fazer aquilo que é reto, aquilo que é justo, para que podamos, Pai, ser íntegros, dando a verdade, contando também, Pai, a nossa língua. E não só querer, como também, Pai, pedimos que o Senhor possa fazer com que nós consigamos efetuar. Nós pedimos, Pai, que o Senhor possa colocar em nós o Teu poder para que possamos, Senhor, vencer aquilo que nos faz mal. Em Cristo Jesus. Amém. Então, espero que você e sua família sejam abençoados por essa meditação que aqui podemos ter. Então, não deixe de compartilhar e até mais.